Fala do Facebook para minha esposa poder organizar lá. Ela está aqui. É só ir no meu Facebook e compartilhar. No meu Facebook particular. Vai lá que você vai ver essa live. Aí clica no compartilhar. Aí vai ao vivo no Facebook da sua esposa e no seu. Tá bom? Tá bom. Já estamos ao vivo, tá? Agora eu vou tirar o seu áudio aqui rapidinho. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos queridos que nos assistem nessa noite. Prazer estar com vocês aqui ao vivo, mais uma vez no Facebook. Nós hoje teremos aí a participação especial do pastor Noel Jorge da Costa, um homem de Deus, e também a participação dos nossos ministros de louvor, Alexandre Oliveira e Ney Cipriano. E esses irmãos estarão conosco do começo ao fim para nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, aqui com os irmãos ao vivo no Facebook, e também para que possamos ouvir aquilo que Deus tem a falar através do nosso amigo pastor Noel Jorge, e a nossa líder do Ministério de Adolescentes e Jovens da nossa igreja, Elizabeth, também está aqui conosco ao vivo no Facebook, tá certo? Então, eu quero desde já convidar você para compartilhar essa live aí no seu Facebook, com outras pessoas, tá certo? Porque é um tema muito relevante, muito propício para esse tempo que nós estamos passando, é sexualidade em tempos de pandemia. Então, por favor, quero convidar você, desde já, para estar conosco, do começo ao fim, nessa live, compartilhar conosco esse momento que teremos aqui, tá bom? Então, não perca a oportunidade de ser instrumento de Deus. Compartilhe essa live aí no seu Facebook, tá bom? E daqui a pouquinho também essa live vai estar disponível no YouTube. E você terá a oportunidade também de assistir novamente. Tá certo? Já estou terminando aqui de compartilhar no WhatsApp da igreja também. E agora nós vamos estar ao vivo aqui no Facebook. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Igreja Batista Central em Porto Real, uma igreja viva, que adora o Deus vivo e verdadeiro, e é uma igreja multiplicadora de discípulos, é uma igreja que tem crescido para a glória de Deus, tem avançado e tem pregado o evangelho ali na cidade de Porto Real. Nós estamos ali no Jardim Real, bairro Jardim Real, em Porto Real, na Avenida Dom Pedro II, 1894, próximo ao Horto Municipal. Os nossos cultos, eles voltaram a ser presenciais, pelo menos aos domingos, às 19 horas. E nós esperamos você para estar conosco ali cultuando o Senhor nesse próximo domingo, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus será glorificado e exaltado ali naquele lugar. Tá bom? E as nossas outras atividades são durante a semana. Terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. Quarta-feira é especial porque nós vamos até a casa dos nossos irmãos e cultuamos o Senhor pelo lado de fora da casa deles. Tá certo? Mantendo a distância. É a nossa serenata gospel. E na terça-feira é online, com a nossa psicanalista também, Elmar, missionária batista, que está conosco também, trabalhando o nosso programa Confinados, porém Livres. Tem sido uma bênção. E nas quintas-feiras nós temos TBT e BCPR, aqui sempre com a participação de alguém muito especial para nos trazer uma palavra especial também. Então, sexta-feira, amanhã, nós teremos PGM das Mulheres. Pegue seu link com a secretária da nossa igreja. Logo mais estarei postando aí o número do telefone dela. E você pode pegar o link para você participar do PGM das Mulheres da nossa igreja. E também teremos PGM dos Adolescentes com a nossa querida Elizabeth, que está aqui conosco ao vivo. E você terá a oportunidade também de participar, você que é jovem e adolescente. E no sábado nós temos PGM das crianças. Você que tem um filho pequeno em casa, também pegue seu link para participar, para que seu filho possa participar desse PGM do Ministério Infantil. Domingo, à noite, na igreja, às 19 horas, esperamos por você lá. Tá bom? Vamos glorificar a Deus, vamos exaltar o nome do Senhor mais uma vez. Daqui a pouquinho,
pastor Noel Jorge da Costa estará conosco ao vivo aqui, e teremos também a participação da nossa líder de jovens e adolescentes, Elizabeth, que estará também conosco. E agora quero convidar desde já o Alexandre Oliveira para estar fazendo a abertura, e depois o Ney Cipriano também vai estar entoando cânticos e louvores ao nosso Deus. Tá certo? Alexandre, a palavra está com você. Não estamos te ouvindo ainda. Boa noite, amada igreja. Boa noite, amigos que nos assistem através do Facebook, através do YouTube. Que a palavra de Deus e os louvores entoados possam falar ao seu coração. Sinta-se à vontade em nosso meio. Nós vamos louvar e adorar o Senhor neste momento. Vamos seguir com fé, porque o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da videira. Eu não temerei, não, não. Eu sei que além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra estremeceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo eu faço em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a pintura adormeça, não haja fruto das estrelas, eu não temerei, não, não. Sei que além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo eu posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu.
Independente do problema que você estiver passando, adore o Senhor, reconheça sua grandeza, que Ele vai aliviar as suas dores, Ele vai falar ao seu coração. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior
Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso, digno de receber a nossa honra e todo louvor. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Esse Deus é maravilhoso. Por isso eu louvo Ele a cada dia, eu louvo Ele a cada momento. Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? Vamos cantar junto? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Por eu só consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem e nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Vamos cantar? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas puro de ouro, puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levar. Vamos cantar assim agora. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, adorando todo nosso ser a ti, ser a ti. Entregamos todo nosso ser a ti. Como é bom estar na presença do Senhor, cantar louvores a Ele, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que abençoa a nossa família. Sabemos que Teu amor é bom, sabemos que o nome do Senhor é bom adorar, é bom servir, como é bom estar presente, como é bom estar adorando esse Deus maravilhoso. Cante isso.
a ti, ó Rei Jesus, adoramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Um segredo doce. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade. Vamos reconhecer que Ele é Deus e reconhecendo que tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. Que doce é estar em tua presença. Amém. Contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, todo-poderoso e o grande eu sou. Santo, meu coração se une nessa melodia angelical. Ele é santo, santo. Coração se une essa melodia angelical. Meu coração se une essa melodia angelical. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém. Gostaria de agradecer aí o nosso irmão Alexandre Oliveira, nosso querido irmão Ney Cipriano, por estar louvando a Deus conosco nessa noite. Prazer tremendo de receber os irmãos aqui conosco ao vivo para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então, eu quero, desde já, convidar você para orar comigo nesse momento, que nós vamos convidar nosso querido amigo, pastor Noel Jorge da Costa, psicanalista, que estará nos trazendo uma palavra da parte do nosso Deus, e daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Amém? Vamos orar a Deus? Convido você a encurvar sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Pai, te damos graças, ó Deus, por essa noite, pelo privilégio de estar aqui, ó Deus, transmitindo, ó Deus, o teu amor, ao vivo, no Facebook. E te pedimos, ó Deus, que continue conosco e continue a nos abençoar nessa noite. Nós estamos sentindo a tua presença, nós estamos aqui, ó Deus, compartilhando com os nossos irmãos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas, e nós estamos contemplando agora, nesse momento, a tua glória, Pai. Contemplando a tua glória através dos teus feitos. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, pela tua infinita bondade, misericórdia e graça. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és Deus tremendo, Deus grande, poderoso, e não há outro Deus semelhante a ti. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos teus filhos que aqui ministraram. Te agradecemos por todos os participantes desta live
e por todos aqueles que nos assistem também. Santo Deus, te pedimos, ó Deus, que vá de encontro, ó Deus, a cada uma das pessoas que estão nos assistindo nessa noite. E que o Senhor possa tomar, nesse momento, as suas mentes, seu coração, para que eles possam ouvir aquilo que o Deus irá falar através do nosso querido amigo, pastor Noel Jorge. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós te bendizemos, te exaltamos e nós glorificamos o teu nome. Cuide, ó Deus, da cidade de Porto Real, da cidade de Resende. Cuide, ó Deus, do estado do Rio de Janeiro. Cuide, ó Deus, da nação brasileira. Nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, que nos livre desse vírus. Esse vírus que tem assolado muitas pessoas, que tem trazido medo, insegurança, pavor. Te pedimos que nos livre, Pai. Livre os nossos, livre-os da nossa casa. Guarde a nossa família em tuas mãos. Guarde a tua igreja em tuas mãos. Abençoe cada um dos necessitados nesta hora. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos a ti. Agradecidos, Pai Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, nosso Senhor. Esse é o nosso Deus, em quem nós colocamos a nossa confiança. Salmo 146, versículo 2 diz: Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E assim nós estamos fazendo, cantando louvores ao nome do nosso Deus, enquanto nós tivermos vida. A todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. E nós estamos louvando aqui. Então, quero convidar agora o pastor Noel Jorge da Costa, nosso amigo, psicanalista, que está servindo o Senhor Jesus ali na cidade do Rio de Janeiro, em Itaboraí, e ele estará falando mais um pouco sobre ele mesmo e a sua família. A sua esposa está ali ao seu lado, e também é uma mulher de Deus, pastora, que estará também, provavelmente, nos abençoando com a sua palavra também. Amém? Deus abençoe a família do pastor Noel. Pastor, você está ao vivo agora, a palavra está com o senhor. Muito obrigado aí, Felipe, pelo convite, né, pelo carinho. Também, né, por poder abordar um assunto bastante relevante para a vida humana. Eu não diria que é um assunto relevante somente para uma faixa etária, embora cada faixa etária tenha uma forma de abordagem em relação à sexualidade, mas é um assunto que faz parte da vida humana, da existência, e muito mal abordado devido à herança demonizada que nós recebemos da sexualidade. Então, essa é uma questão também importante a ser destacada. Nós estamos aqui na cidade de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, a meia hora do centro do Rio de Janeiro. A gente tem só a ponte e uma estrada chamada Niterói-Manilha. Numa plantação de igreja, nós somos a Igreja Batista Carioca do Meia. Estamos numa plantação de igreja aqui na cidade de Itaboraí. Estamos no centro de Itaboraí. Já tem 2 anos. Nós hoje contamos com 18 membros nessa plantação de um novo modelo. A gente trabalha bastante com a visão, com o propósito, modelo novo de ser igreja, e quando você apresenta esse formato diante desse contexto muito tradicional, histórico, você tem um pouco de resistência, mas a gente trabalha com a consolidação, e a partir do momento em que a pessoa realmente decide se comprometer com Cristo, com a visão da igreja, e nesse sentido o crescimento mais lento numérico é bastante relevante. Eu também atuo como professor, né, de curso de graduação, pós-graduação, mestrado. Também atuo como psicanalista clínico, né, atuando no consultório, num espaço de saúde aqui na cidade de Itaboraí. Atuei bastante tempo como capelão hospitalar no tratamento paliativo, no momento, né, não estou atuando. Atuo também como coach em vida numa empresa aqui no Rio de Janeiro. E também sou funcionário público, né, da Prefeitura da cidade de Rio Bonito. Eu tenho uma formação holística, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em teologia,
mas num dado momento percebi que o ser humano tinha outras necessidades além das necessidades espirituais, então eu precisei buscar essas informações para tentar lidar ou compreender com esse ser total que é o ser humano. Então eu também tenho graduação em medicina psicossomática, que é a compreensão de como que as doenças emocionais viram doenças físicas, né? A junção da psique com o soma. Eu também tenho a capacitação em psicanálise clínica, né? E tenho também uma pós em psicanálise clínica, que é reconhecida pelo MEC. O curso de capacitação é um curso só oferecido para você poder clinicar. Tenho também uma pós em ciência da religião, para entender o ser humano enquanto um ser religioso. Tenho uma pós em neurociência cognitivas e processos psicológicos para entender como que a mente humana, né, funciona nessas questões da existência. Tem especialização em grego, hebraico e exegese do Novo Testamento. Também tem um mestrado em educação religiosa, né, que é também uma área que eu tenho atuado bastante, escrevendo literatura, produzindo textos, enfim. Então, a gente tem procurado se meter um pouquinho, né, nas questões da existência humana. É claro que a gente tem uma compreensão de que nessas manifestações de comportamento humano, sempre você vai ter um profissional mais específico para cada área. Então, nosso trabalho é mais identificação das patologias, encaminhamento daquilo que foge um pouco da nossa alçada de tratamento, né, e de cuidado com o ser humano. Então, a gente agradece aí você pelo convite, é um privilégio muito grande. Um abraço para todos os irmãos, né? Nós estamos nos esperando aí para a gente participar de uma festa aí na igreja de vocês, né, de organização, de consagração. Estamos numa expectativa muito boa em relação a isso. Você está me ouvindo? Você não faz a interação, não, né? Pode falar? Pastor, eu estou te ouvindo. Tá. É que eu tiro aqui para que não haja interrupção, entendeu? Eu fiz a apresentação pessoal. O que você direciona agora para mim? Oi? Eu fiz a minha apresentação pessoal. Agora você vai me fazer pergunta? Como é que funciona? Eu abordo a questão da sexualidade? Então, se o senhor quiser abordar um pouco a questão da sexualidade, e depois a irmã Elizabeth levantou algumas perguntas com os jovens da nossa igreja. 9 perguntas. Certo. Aí a gente deixa para o final essas 9 perguntas, tá bom? E quem mais quiser fazer pergunta, fique à vontade. Vamos falar um pouquinho, então, de sexualidade, né? Sexualidade humana. Essa é uma questão que a gente tem muito tabu em relação a isso. Muitas brincadeiras, né, que são feitas em relação à sexualidade, mas tudo isso demonstra uma dificuldade muito grande que nós temos de abordar esse tema. Então, dificilmente a igreja fala sobre isso, dificilmente a família fala sobre isso. Então, o aprendizado em relação à sexualidade é sempre proveniente da mídia ou de alguns relacionamentos que os nossos filhos acabam desenvolvendo fora desse ambiente familiar e, naturalmente, acabam recebendo uma informação distorcida. Então, não existe um processo, nem das escolas, nem da rede pública, nem da rede privada, nem nas igrejas, um processo de educação em relação à sexualidade. É uma descoberta que é feita pelas pessoas de uma forma bastante aleatória, né? Eu já lidei com situações de casamento de jovens cristãos, né, que a lua de mel deles varia mais como estupro do que como um relacionamento de carinho, de amor, devido à falta de informações para esse processo nupcial. Então, a gente não fala muito sobre isso. Então, é importante pensar assim, mas por que não fala? Não fala porque a herança que nós recebemos, ela demonizou muito a questão da sexualidade e, consequentemente, o sexo. Então, a gente tem duas variantes para isso. Teologicamente,
Nós somos prisioneiros ou recebemos uma influência muito grande do pensamento estoico. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, desenvolve a sua sociedade nas suas cartas muito refém desse pensamento estoico, que eram, na verdade, dois pensamentos que acabaram influenciando muito no desenvolvimento da teologia, que é o estoico e os epicureus. São dois pensamentos filosóficos antagônicos, né, e extremistas. Os estoicos vão dizer que o sentido da vida está na dor, né, no desprazer, na ausência, e o epicureu vai dizer que é exatamente o contrário. Então, a gente tem uma raiz muito pessimista para a interpretação da sexualidade cristã ou da sexualidade humana. A gente vai ter o Pitágoras, né, que é um filósofo do século VI a.C., que dizia o seguinte, que devia-se satisfazer o sexo no inverno, e não no verão. Porque, para ele, a atividade sexual enfraquecia o homem. Isso também ocorreu muito na escravidão, né? Mas as mulheres já não eram muito prejudicadas, porque, na visão dele, elas não perdiam energia, né? Então, a gente tem, desde antes de Jesus, esse pensamento. Tem também Hipócrates, né, que é chamado o pai da medicina, e ele dizia que uma das formas de você acumular energia era você reter o sêmen, né? Porque a perda excessiva do sêmen levava à morte, né? Levava o sujeito a uma exaustão, né, muito grande. A gente também vai ter um pouquinho à frente o Michel Foucault, né, que já é no segundo século aí, que dizia que recomendava-se, né, na verdade, Michel Foucault fala do século II, dizendo que os médicos recomendavam a abstinência ou a virgindade. Por isso que você vai ter a ideia da relação sexual permitida no casamento. Ou seja, a sexualidade, o ato sexual, o coito e casamento se tornaram uma coisa só, né? Então, a gente tem, na verdade, durante todo esse processo aí, 3 opções para o indivíduo. Ou o celibato, que seria, né, a abstinência, uma forma de você não ter esse desejo, essa libido, o casamento ou a abstinência. Por exemplo, quando a gente fala da virgindade, a virgindade em Paulo não é para você ficar virgem para casar, é para você se manter virgem para o resto da vida, né? Se abster o resto da vida. Então, na verdade, você poderia ficar para o resto da vida sem praticar ou ser um celibatário, que, na verdade, a virgindade seria uma abstinência. Depois entender, né, que essa abstinência, né, ela não seria muito possível durante a vida toda para muitas pessoas, então o casamento acabou sendo esse local, né, que legitima essa questão, né? E por trás dessa ideia do casamento como o elemento que legitimiza a sexualidade, vem a ideia de um cara chamado Musônio, né? Ou seja, qualquer ato sexual que não servisse à procriação era imoral. Então, você vai ter o controle da natalidade, né, que é uma questão histórica. Você vai ter o sexo para procriação, que é o que dominou durante muito tempo aí na teologia, né, cristã. E nós temos talvez eu estou fazendo essa narrativa histórica para a gente entender a herança, talvez o grande expoente dessa sexualidade demonizada seja Agostinho, que é bastante paradoxal. Ao mesmo tempo que ele é pai de uma série de construção teológica, como Trindade, por exemplo, também ele, né, acabou também tendo essa participação muito, muito efetiva nesse pensamento de sexualidade cristã. Então, o que eu poderia dizer aqui? Que esse ódio do cristianismo ao sexo, ele tem como responsável dessa fusão Agostinho, né? Por quê? Olha o que ele imaginava, como ele interpretava isso. Lá quando Adão e Eva pecam, e eles então percebem que estão nus, sentem vergonha, eles cobrem as suas genitálias, né?
Então, para Agostinho, ao tentar ocultar as genitálias, eles estavam dizendo, dando uma indicação para a gente de que o pecado foi transmitido pela genitália. Então, sendo assim, o prazer sexual, né, é exatamente o que transmite o pecado original de geração em geração. Então, o que acabou acontecendo? A gente não tem uma teologia sobre a sexualidade, a gente tem uma teologia moral que vai orientar isso, proibir isso, interditar essa questão. Então, na verdade, esse discurso, né, de que o sexo é da carne gera o que nos nossos jovens, adolescentes, adultos, enfim. Né? Quando a gente ouve a palavra prazer, a palavra desejo, a gente já pensa no pior. A gente já pensa no pior. Porque, na verdade, a gente não quer. Inclusive, no século III, muitos irmãos nossos se castravam, né? Porque era a forma que eles tinham de se abster da questão da sexualidade para evitar o pecado. Então, a gente tem essa herança muito forte dessa demonização que gera uma dificuldade muito grande de falar. E quando a gente, por exemplo, vai ler o livro de Cantares, na língua original hebraica, a gente fica assustado, né? Porque o livro fala de um relacionamento, de uma sexualidade bíblica. E aí eu queria realmente fazer essa cisão entre sexualidade bíblica e sexualidade mundana. Então, a questão é exatamente essa. Então, o que a gente tem que pensar aqui, a princípio? Separar sexualidade de coito, de ato sexual. Então, sexualidade faz parte da integralidade da personalidade de cada pessoa. Né? É uma necessidade básica e um aspecto de cada um de nós que não pode ser separado da vida. Então, a sexualidade, ela tem embora tenha o orgasmo, mas é muito mais do que isso. Ou seja, o coito, o ato sexual tem a ver com o outro. A sexualidade tem a ver comigo mesmo. Então, é algo muito mais abrangente. A sexualidade tem a ver com a existência humana. Então, a sexualidade ela envolve pensamentos, sentimentos, ações, interações, né, tanto física quanto mental. Então, é algo muito abrangente, né? Faz parte de toda a essência do ser humano. Então, assim como a saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deve ser considerada um direito básico do ser humano. Então, a sexualidade é abrangente, né? É toda essa existência humana, cognitiva, erótica, social, essa capacidade de se relacionar com você mesmo, se relacionar com outro, né? É uma relação consigo mesmo mais profunda. Então, a sexualidade seria todas essas relações que a gente estabelece com a gente, com o outro, que tem o eros, né? E que envolve os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Então, não dá para pensar a sexualidade desprovida, despersonalizada do próprio indivíduo. Agora, o que a gente tem? Né? A gente precisa, aí você está com uma galera de jovens, evitar as discussões em relação a isso. E a gente precisa falar sobre isso de uma forma bíblica, né? Sempre de falar, sempre de expor. Até já se acreditou que se deveria falar, para não suscitar a curiosidade, mas é exatamente o oposto, falar de forma bíblica. Então, a gente precisa evitar algumas distorções. A primeira seria a seguinte: vontades e desejos, né, sexuais é uma coisa comum a qualquer ser humano. Né? E isso significa, muitas vezes, uma necessidade de satisfação de algum desejo básico da vida. Então, desejo de comer, desejo de viajar, desejo de dormir, desejo de sexo, são coisas que todas as pessoas têm. Né? Não é algo desumano, ou seja, é algo que pertence à natureza humana. Que são necessidades que precisam ser satisfeitas. Até poderia dizer que faz parte da fisiologia. Né? São necessidades fisiológicas. Então, a gente não deve se assustar porque a gente tem vontade, tem desejo nessas áreas. Né? A outra questão importante para evitar distorção é que a atividade sexual bíblica, né,
ela é uma forma de buscar segurança, proteção e estabilidade. Então, ela promove para o indivíduo, nessa relação saudável de sexualidade consigo e no próprio coito, segurança, proteção e estabilidade. Então, é olhar além, né, de simplesmente um ato sexual. E depois que a conduta sexual de uma pessoa, ela é resultado da interação dessa pessoa com as suas questões biológicas, psicológicas e sociais. Embora a gente não seja fruto do meio, mas a conduta sexual de muitas pessoas, de todos nós, ela tem por finalidade, ou como consequência, ser uma reprodução do meio, né, daquilo que a gente acaba ouvindo, visualizando e aprendendo, né? Então, essa dimensão sexual é uma realidade fisiológica, uma realidade psicológica, né, que leva com que cada um de nós busque relações estreitas com os outros seres humanos. Então, a sexualidade, na verdade, é um modo de uma pessoa reagir ao mundo como macho ou como fêmea. Então, é algo que faz parte da totalidade, da integralidade do ser humano. Agora, quais são os fatores que contribuem para que haja essa grande distorção? O primeiro fator é a casa dos pais. Então, nós temos quando a gente pensa um ser humano adulto, a gente pensa que aquele indivíduo ele é 30% genético, ou seja, aquilo que ele herdou da sua família, e 70% ele é vivência, ou seja, aquilo que foi formado principalmente de 0 a 6 anos. Então, a homossexualidade, por exemplo, ela é muito formada nesse contexto. Então, quando acontece a fecundação do espermatozoide lá no óvulo, inicia-se a vida humana e começa-se a formação dos órgãos. Depois de 9 meses, esse nascituro, essa pessoa sai do útero e vem para fora do útero. E essa pessoa vem com os seus órgãos formados, porém, para que eles possam se desenvolver. Se ela nascer sem nariz ou sem orelha, não tem como formar um nariz e uma orelha depois que ela nasce. Mas na questão da personalidade, na questão da sexualidade, da espiritualidade, da moral, do conceito de mundo, tudo isso vai ser formado na sua vivência. Não é que ela seja exatamente uma tábua rasa, uma folha em branco, porque no útero ela já absorve essa qualidade desse ambiente familiar. Mas, assim, ela vai formar no ambiente materno, a princípio, já que depois de 3 anos ela começa a interagir com a escola, que é o segundo ambiente de interação, de vivência, ou o ambiente religioso dessa família. Então, a vivência é a casa, a escola, a igreja, alguma atividade esportiva. Ali ela vai formar a sua personalidade, a sua sexualidade, a sua espiritualidade, enfim. Então, quando essa criança vem para um lar disfuncional, ou seja, um lar que não tem as duas figuras, o macho e a fêmea, só tem um. Então, ele vai formar uma sexualidade homo, ou seja, de igual. Ou ele tem os dois, o macho e a fêmea, mas o macho é um macho omisso, né? O macho que não desempenha o papel do macho. Aí ele vai ter a mãe como figura principal. Então, ele também pode desenvolver uma sexualidade homo. Ou, como acontece muito na questão da homossexualidade, a criança, ou o menino que foi abusado, ou que foi abusada. Então, se ela foi abusada por um homem, ela vai construir ideia violenta. Então, ela vai ter uma sexualidade com mulher. Então, existem muitos fatores que a gente consegue encontrar, tanto em consultório quanto na vida prática, de que essa sexualidade é formada de maneira distorcida no ambiente familiar. E depois que você forma a sexualidade distorcida, e aí eu preciso dizer o seguinte: sexualidade não tem, a princípio, uma relação com heterossexualidade, homossexualidade ou bissexualidade. A heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade são comportamentos da sexualidade de alguém.
é como essa pessoa se comporta no ato sexual. É como que essa pessoa tem uma sexualidade aflorada quando ela olha para um par, né, de igual ou para um diferente. Então, isso é comportamento. Então, homossexualidade, heterossexualidade e bissexualidade são três coisas distintas, embora sejam iguais, que são comportamentos da sexualidade de alguém. E a gente vai ter, historicamente, desde os tempos mais antigos, esses três comportamentos no meio da sociedade. Agora, quando entra o ismo, né, homossexualismo, cristianismo, islamismo, pragmatismo, secularismo, quando entra o ismo, aí não. Aí homossexualismo é a tentativa de tornar absoluto, de tornar como regra para todos a sexualidade homo. Então, o ismo é um movimento para tentar fazer desse pensamento o pensamento dominante. O cristianismo é a ideia de tornar o mundo cristão, o islamismo é a mesma coisa, o pragmatismo, o materialismo é a mesma coisa. Então, a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade são comportamentos de uma sexualidade. E isso tem muita relação com a casa materna. A gente tem visto aí agora, essa semana, né, de uma moça que estava com uma menina de 10 anos, então a gente não tem noção da quantidade de pessoas que são abusadas no ambiente familiar. E, normalmente, a pedofilia está dentro de casa, é um tio, um avô, é um padrasto, é um pai. Então, muitas pessoas acabam tendo uma sexualidade distorcida enquanto se comportam na vida adulta, porque lá na base foram bulinadas. E aí, quando a gente fala de pedofilia, cada pedófilo tem uma assinatura chamada de serial killer, né? Não são todos os pedófilos que querem penetrar na criança. É colocar no colo, se exibir, alisar. Então, tudo isso é chamado de bulinamento. Quando você bulina uma criança, toca nessa criança, você interfere na sua sexualidade. Então, lá na frente, a conta vai chegar. Então, o primeiro ambiente aí é a casa dos pais. Então, quem tem filho aí, fica esperto, né? Com o avô, com o tio, com o pai, com o padrinho, com o amigo, orienta, fala para a criança o que está acontecendo, porque a criança, na verdade, ela não sabe que está sendo violentada. E o pedófilo sabe gerar nessa criança uma relação de afeição. A criança se encanta, é algo muito diabólico, né? A criança só vai entender que está sendo abusada lá na frente, mas no momento não, ela é uma aliada daquela pessoa. Ou então a pessoa manipula, né, com ameaças, de que se contar vai ter problema. Então, ficam às vezes 5, 6, 7, 15 anos sendo abusada, né, ou abusado por alguém da família, e com certeza isso vai ter uma alteração muito grande. A outra causa, né, dessa distorção é a influência da mídia. Então, a mídia, né, ele vai fazer o seguinte: eu não falei que a sexualidade envolve todo o ser humano, sentimento, emoção, vontade, espiritualidade? A mídia vai fazer o seguinte: ela vai jogar essa sexualidade para a questão física. Ela vai tirar a parte sentimental. Então, com isso, ela reforça que cultura? A cultura do sexo, né? Então, a identidade humana sexual é apenas uma imagem, a representação, uma aparência. Então, é tudo voltado para a questão da questão física, da questão do coito. E aí despersonaliza essa pessoa, e aí você vai ter uma sexualidade que vai entrar, né, na questão do comportamento desprovida do sentimento. E isso é uma influência muito grande com as propagandas, né, relacionadas a marcas de produtos que não têm nenhuma relação sempre com a exposição do corpo físico, né? Um excesso de muitas novelas e filmes e propagandas com poucas roupas, né? Que também para estimular. Então, é muito voltado para a questão física, né? A outra questão importante é a valorização da estética em detrimento da ética. Então, esse culto ao corpo, esse narcisismo muito grande, é fruto dessa questão estética. Então, não importa se é certo ou errado, o que importa é se é bonito. Se é bonito, é certo, mas não é. É ética e estética, né? E nós temos dentro disso tudo uma indústria do sexo, indústria mesmo, né? Que é
inclusive agora na pandemia, a gente tem aí algumas pesquisas dizendo que, com a questão do risco da contaminação, o sexo virtual ele está, tipo assim, né, num ápice muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. É a prática mais comum, inclusive orientada por muitos médicos, né, porque seria uma forma da pessoa não correr risco de contaminação. Então, a gente tem uma indústria, né, que que produz muito, né, e isso tem sido, nesse contexto da pandemia, algo bastante eficaz, né, algo que tem tido resultados aí numéricos para a indústria, né, de uma forma muito avassaladora, muito acelerada. E aí você tem, né, no caso do sexo virtual, também tem a pornografia, uma série de questões que fazem com que isso se torne uma indústria, né? A gente vai ter um termo chamado de parafilias, né, que são como se caracteriza uma sexualidade, um coito, né, que não envolve somente uma pessoa. Então, por exemplo, para Freud, tem 3 tipos de personalidade: o neurótico, o psicótico e o perverso. Mas o perverso em Freud não é uma pessoa maldosa, uma pessoa violenta. O perverso, para ele, é a criança, que na sua fase oral, na sua fase fálica, ela tem um gozo sem usar genitálias. Então, o perverso perverso todo aquele que, ao ter o gozo, ao ter o eros, não precisa de genitália. Então, a gente tem muitas parafilias, que são os comportamentos sexuais envolvendo objetos, situações, e que dispensam o outro, como, por exemplo, exibicionismo. Então, assim, você olha no Facebook, muitas pessoas até crentes, né, vão lá e fazem uma foto com o botão da blusa aberta, se exibindo, né, porque sabe que quem vai ver aquela foto vai se masturbar, vai desejar. Fetichismo, né, masoquismo, sadismo, todas essas são relações, né, de sexualidade que não envolve as genitálias, né? Se dispensa isso, são as parafilias, né? São as distorções muito grandes. Hoje também tem um termo chamado de poliamor, que está muito comum aí no meio dos adolescentes, né? Que é uma permissão, um sentimento de traição de múltiplas relações, pode ser de curto ou de longo prazo, né? Envolvendo sexo ou não, né? Com uma grande variedade de formatos e valores. Então, você tem forma de relacionamentos com vários parceiros, tendo ou não coito, né? Duradouros ou não, sem nenhum sentimento de traição, de erro, de equívoco. Então, a gente tem todas essas questões aí que acabam produzindo. Uma coisa que eu queria abordar dentro desse contexto aí das distorções é exatamente a questão da pornografia, né? Que a gente tem dentro dessa indústria uma coisa muito interessante, que é o que a gente, né, tem dentro desse contexto, né? Tem uma substância chamada de dopamina, que é a substância do prazer, né? Essa dopamina, isso é para a gente entender o porquê que o sexo virtual, a pornografia, e aí no tempo da pandemia, que há o confinamento e o risco do contágio, muito mais, mas sempre foi assim, né? Essa dopamina, essa substância do prazer, ela vai surgir quando tiver o estímulo, né? Então, você tem o que você tem hoje? Você tem a internet, né? Que é de fácil acesso, né? Que é muito plural, que é privado e tem um consumo ilimitado. Então, o indivíduo tem perto dele, né, o acesso muito rápido, muito fácil, muito limitado à pornografia. Só que tem uma questão interessante, né? Isso é um ciclo, né? Que não é exatamente uma droga, mas é exatamente um vício, né? Ou seja, que você acaba adquirindo devido à satisfação advinda do estímulo, né?
Então, só que a questão é a seguinte, o sujeito busca uma imagem para que ele tenha esse estímulo, né, que vai gerar um prazer, né, e que vai gerar um desprazer. Só que num outro momento, aquela imagem não serve mais. Ele precisa de uma nova imagem. Então, começa, né, por exemplo, começa com uma foto, por exemplo, e vai evoluindo, né? Então, se precisa sempre de uma imagem mais aguda do que a anterior, porque aquela já não satisfaz mais. Então, essa dopamina, né, ela acaba anestesiando e você precisa buscar mais. Então, é um prazer que gera desprazer. Então, é um ciclo vicioso, né? Igual a qualquer outro vício, cocaína, maconha, álcool, ou seja, né? Você usa a imagem, provoca o estímulo. Vem o prazer, que gera o desprazer. Busca mais imagem, gera mais estímulo. Prazer e desprazer. Só que aquela primeira imagem não serve mais. Então, ele precisa colocar uma imagem sempre mais aguda, sempre mais, né, mais, assim, mais absurda. Para vocês terem noção, uma indústria que vende muito hoje é a zoofilia, que é o sexo entre seres humanos e animais, né, que é também um estímulo muito usado. Tem a necrofilia, né, que é o sexo de seres humanos com cadáveres, que também é muito, muito procurado. Então, vai se criando, né, as mais absurdas imagens, buscando para que se tenha realmente esse estímulo. Então, basicamente, a gente poderia resumir assim, né, essas distorções, a nossa herança, né, voltada para uma sexualidade, né, pessimista, diabólica, essa questão da casa, essa questão da mídia, a indústria, né, que está aí, né, eu gostaria de citar nossas omissões de não abordar isso. Tem uma outra coisa também que eu queria abordar antes da gente entrar nas perguntas, que é exatamente a dificuldade que a gente tem de lidar com os adolescentes, por uma questão que eu acho até muito simples. Então, você tem uma pessoa, né, que tem 10, 11, 12, 13 anos, que você precisa perceber o seguinte, vamos pegar o exemplo de uma menina, né? Então, uma menina que menstruou. Então, a menstruação vai fazer uma ruptura da fase infantil, da fase lúdica, da fase da boneca. Então, a partir do momento que uma menina tem a menstruação, ela entra numa fase de hormônios. Ela tem mudança no corpo, mudança da sua voz, né? O desejo do eros, ou seja, do menino, se for hétero, né? E ela começa, então, a lidar com o ser humano desconhecido dela. Então, ela tem o luto da vida infantil que ela perdeu, aí ela olha para o futuro, como dizia o Emile Durkheim, e vê uma sociedade muito selvagem, que ela precisa, como que eu vou entrar nessa sociedade? Como que eu vou me formar? Como que eu vou trabalhar? E aí tem uma questão importante, que esse pré-adolescente aí de 11, que não dá para cravar uma idade, porque pode ser que seja com 11, com 12, com 13 ou com 9, mas esse pré-adolescente, ele começa a lutar pela sua autonomia. Então, quando a gente fala que o adolescente ele é aborrecente, isso é bullying, né? E, na verdade, essa rebeldia que o adolescente propõe, esse pré-adolescente, ela é saudável, que, na verdade, ele está buscando uma autonomia. Então, ele começa a perguntar por quê, começa a questionar, porque ele já não é mais a fase infantil. Ao invés de negociar, de dialogar, fazem uma queda de braço. Então, todo pré-adolescente tem 3 sensações. Tem uma tristeza porque não é mais criança, tem uma questão de muito susto em relação ao futuro, e todo adolescente tem certeza, embora isso não seja uma verdade, de que os pais não gostam deles. O pai não gosta dele, porque o pai discorda de tudo. E é nessa faixa etária que o tráfico e a prostituição capta essa galera.
Então, é preciso entender que esse pré-adolescente, esse adolescente, está lidando com a questão hormonal, com o desejo de Eros, e que a gente tem que criar mecanismos para ele lidar com o seu corpo, lidar com esses hormônios, né? Lidar com essas questões todas que ele tem que lidar mesmo de uma forma saudável para que ele não tenha lá na frente consequências em relação a isso. Então, a rebeldia do adolescente ela é saudável até o momento em que ela percebe que o pai não gosta dela, embora o pai goste. Aí a rebeldia passa a ser ruim, porque ele começa a fazer tudo aquilo que o pai não gosta para atacar o pai e a mãe. Então, é essa questão dos hormônios, né, no final da vida infantil, que é importante para quem trabalha com adolescente perceber que ali é um indivíduo buscando a sua autonomia e tendo que lidar com a questão hormonal, ou seja, com novas questões que ele precisa se desenvolver e aprender a lidar. Acho que essas considerações aí são suficientes aí para vocês, né, fazerem as perguntas, enfim, mas se vocês quiserem colocar alguma situação, pode fazer. Você alugou? Oi? Pode ficar à vontade, Elizabeth. Pode ficar à vontade. Boa noite, pastor Noel. Boa noite. As perguntas que eu tenho para fazer para o senhor, a maioria delas não é dos jovens da nossa igreja, porque acredito que eles tenham ficado um pouquinho envergonhados. Sim, isso é normal. Da idade deles mesmo, né? E algumas são de jovens cristãos, que eles são de outras denominações, e de não cristãos, as perguntas que eu tenho. Então, são de outros jovens, né? Que eu tive contato. A primeira pergunta que eu tenho é: com quantos anos eu devo começar a fazer sexo? Tem deixa só... idade para isso? Deixa eu só te falar uma coisa. Você lidera aí na igreja junto com o pastor Felipe, né? Então, assim, eu já estou no ministério há bastante tempo, mas eu já rompi isso na minha vida. Normalmente, a demanda de um pastor, né, de um pastor batista, assembleiano, qualquer denominação, a demanda dele se resume a duas questões. Lidar com o casamento, né, de membros da igreja, casamentos que estão por crises, e lidar com os jovens e adolescentes que fizeram sexo, né? E aí ele tem que lidar com isso, com uma série de questões consequentes. Então, normalmente, por não haver uma educação em relação a isso, o Ministério Pastoral ou a liderança do Ministério acaba se resumindo a isso, né? As pessoas não perguntam, a gente não informa, então, quando chega lá na frente. Por exemplo, eu sou extremamente contra o Ministério de Família, de casal na igreja. Bom, sou favorável desde que você tenha o Ministério de Namorados e o Ministério de Noivos. Quando você vai atender um casal na igreja, você vai ver que as questões que eles estão lidando são questões que poderiam ter sido tratadas na base. Então, você tem que ter um link de Ministério de Namoro para auxiliar aquele futuro casal de marido e mulher, se chegar a esse nível, a fazer um projeto de família, a entender o que é sexualidade, o que é casamento. Então, a gente não tem, as pessoas se casam muitas vezes para fazer sexo, para legitimar, né, para parar de pecar, diria eu, e o casamento é muito mais do que isso. Então, a demanda, né, então, pelo fato de ter vindo perguntas, a demanda é essa mesmo. Veja bem, quando eu falo que sexualidade envolve uma integralidade do ser humano, do indivíduo, então eu preciso fazer algumas considerações. Então, assim, uma pessoa de 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, e aí você tem, né, o código para definir quando que tem uma idade adulta, então o homem é com 18, a menina é com 21. O que isso significa? Significa dizer que quando você é adulto, você tem todas as suas questões desenvolvidas. Você está com desenvolvimento físico pleno, mental e emocional. Então, você tem como, né, ter uma autonomia sobre você. Antes disso, não é que a pessoa de 16 anos não saiba o que está fazendo. Ela sabe, ela está em desenvolvimento físico,
emocional, mental e também espiritual, se ela tiver uma crença. Como a sexualidade envolve todas essas questões, né, é diferente de um coito, de um envolvimento, porque não existe esse envolvimento, né, que você tem e acha que não vai ter um envolvimento mais profundo. Não existe isso. Então, nesse sentido, o ideal é não ter uma idade, porque até um jovem de 18 anos, ele pode ter uma idade biológica de 18 e uma idade mental de 10. Né? Então, assim, o tempo certo seria o tempo em que o sujeito está desenvolvido para lidar com essa relação, né? Para lidar com essas questões. Então, assim, eu fui uma vez numa igreja falar para adolescente, por quê? Era uma comunidade com muito tráfico e muita prostituição. E o pastor começou a fazer uns trabalhos e muitos adolescentes e jovens começaram a frequentar aquela igreja. Mas ele dizia de púlpito que não podia fazer sexo, né? Que não podia fazer. Aí você tem uma galera que já praticou e uma galera de jovem que está lidando com aquilo no seu corpo, com a questão hormonal. Então, não pode fazer. Então, quando chegava na escola, as crianças que não eram da igreja, os adolescentes, começavam a pilhar os da igreja. Olha, você não vai poder fazer sexo mais. E eu fui lá para fazer uma palestra, e eu abri a palestra assim, eu vim aqui para dizer que pode fazer sexo sim. Quando eu disse isso, tirei o não, pô, você não tem noção, aqueles jovens subiram, né, lá nas alturas. Mas eu falei, agora tem o seguinte, quais são as consequências de um coito, ou de um ato sexual na adolescência, ou fora do casamento, ou fora de uma idade madura? Aí comecei a trabalhar doenças sexualmente transmissíveis, a questão de uma gravidez inesperada. Então, vários fatores que devem ser considerados, né, por esse jovem, pelos seus orientadores, de que um envolvimento desse nível, né, numa fase prematura, terá consequências gravíssimas para esse desenvolvimento, para essa vida adulta. Então, esquecendo aqui a questão do casamento, né, que seria o momento ideal, mas realmente não tem uma idade. Mas, assim, quanto mais desenvolvido você tiver, mais autonomia você tiver, mais compreensão da profundidade disso, diria que nesse sentido seria o tempo. Agora, antes disso, é prematuro. E prematuro, né, tem consequências, tem sequelas. Então, a gente tem uma sociedade adoecida porque a maioria das crianças nascem fora do casamento. Né? E aí elas não têm um ambiente familiar para receber as afeições, as afetividades que ela necessita para se desenvolver enquanto indivíduo. Então ela nasce num ambiente que ela não tem o pai, ou não tem a mãe, ou não tem ninguém. Então ela acaba não tendo o exercício dos papéis funcionais dessas figuras que vão trazer estabilidade, segurança e desenvolvimento para esse indivíduo. Então a idade, você classificar uma idade X ou Y é difícil, porque a idade mental pode ser outra, mas é preciso estar desenvolvido emocionalmente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, se for crente, para poder saber exatamente o que está envolvido nessa questão da sexualidade e do ato sexual. A próxima pergunta seria: posso praticar sexo oral antes de casar? Olha, se a pessoa já classificou isso como sexo, né, eu diria para essa pessoa, mas por que esse pode e o outro não? Né? Então, você vê que há uma coisa bipartida. Né? Parece que esse tipo de situação, a pessoa tenta seguir um caminho menos culposo. Então, assim, se vai praticar o coito, né, isso teria uma culpa maior, seria tipo mais errado. E a outra questão não seria tão errada. Então, na verdade, é a tentativa de buscar um caminho menos culposo para quem pratica. Aí a resposta cai na mesma primeira pergunta. Não deixa de ser, como eu falei da pedofilia, né? Não precisa ter penetração. O toque já viola, né? Então, esse tipo de relacionamento, ele cai no mesmo sentido do outro, não é fora do casamento na idade X e na idade Y. É um ato sexual que exige do indivíduo
essa compreensão plena de tudo isso em relação ao seu desenvolvimento. Então, assim, se ele pergunta que pode isso, é porque ele acha que não pode aquilo, mas as duas coisas fazem parte do mesmo processo. Se não pode uma, não pode a outra, entendeu? Porque não seria um mecanismo que de você evitar um mal maior ou de você burlar uma coisa que você acha que você vai ter outras consequências, mas elas são coisas da mesma quer dizer, é uma moeda só, né? Com dois lados iguais. Se é só um tipo de prática de coito, né? De ato sexual. A próxima pergunta é de uma jovem que voltou recentemente para a igreja. E ela perguntou o seguinte: ficar muito tempo sem fazer relação sexual faz mal para a saúde? Ou seja, ela praticava sexo antes, estava afastada da casa de Deus e voltou para a casa de Deus. E aí lá teve orientações de que ela não podia manter relações sexuais sem casar. E como ela não é casada, ela quer saber se faz mal ela ficar sem praticar sexo. Olha, se faz mal, né? Que faz mal, drogas, essas coisas assim. Mal não, evidentemente que não. Você não tem nenhuma sequela, né, em relação à abstinência. O que tem é o seguinte: uma pessoa que já tem uma vida iniciada, né, de ato sexual, ela terá muito mais dificuldades do que uma pessoa não iniciada para lidar com essas questões, né, de se preservar e de esperar o momento certo para que isso possa ocorrer. Então, assim, é muito mais difícil para essa pessoa lidar com isso. Além do que, como nós falamos, é uma necessidade fisiológica, né? Até quando você suporta ficar sem? São questões, né? Pode se consiga ficar 10 anos, uma semana ou não, então tem que lidar com essas questões. E a outra questão é a seguinte: se já tem iniciado, né, é mais difícil, embora seja possível, lidar com essa abstinência. Agora, veja bem, o que tem que ser considerado? Então, essa pessoa tem uma necessidade fisiológica que ela já conhece, que ela gosta, né, ou não, e que ela, por ter iniciado, ela, né, já tem o conhecimento disso, então é muito mais difícil para ela. E ela tem essa necessidade nela, porque a fisiologia é o hormônio, né, tem que lidar com uma coisa que é real, não é uma árvore. Qual seria o mecanismo aí para tentar lidar com essa questão, para controlar, né, essa libido aí, diria eu? Seria exatamente você entender que todas as práticas de coito fora desse momento ideal do casamento, né, desse momento pleno, ele traz sequelas, né? Ele pode trazer rejeição, comparação numa futura relação, você pode ter um sentimento de estar imundo, tanto uma série de questões, né, que lá na frente pode prejudicar um relacionamento mais saudável. E outra coisa é assim, por uma coisa boa vale a pena esperar, né? Lidar com isso, né, de como a pessoa reage a isso, de como ela consegue lidar com isso, evitar, né, aquilo que favorece o não lidar e canalizar essa energia para outras questões, né, que podem dar uma compensação, né, algum tipo de atividade para queimar a energia, tá, e pedir a Deus aí para que possa realmente encontrar alguém e que defina isso. Mas trazer uma doença, não. Claro que não. Você não vai ter uma doença porque você não está praticando uma coisa que é uma coisa prazerosa, mas que você pode... Porque senão todo mundo que é celibatário, todo mundo que é virgem já teria morrido, porque não pratica. Não tem como, né, fazer mal, não. A próxima pergunta é: o que é o orgasmo? E se é normal um jovem de 13 anos acordar ejaculado? Então, eu quando falei da ruptura lá do pré-adolescente, eu citei a menina, que a menina é mais fácil da gente demarcar por causa da menstruação. E o menino,
quando ele tem essa poluição noturna, né, que ele amanhece, né, completamente molhado, é um sinal que ele já está na fase hormonal, né, ele já conseguiu ejacular. Então, a poluição noturna é o mecanismo natural do organismo para dar vazão a esses hormônios. Inclusive, muitos pastores orientam, né, falam sobre isso, né, de que seria o mecanismo que Deus deu para que você pudesse descarregar essa energia que está acumulada. Então, é muito normal. Aí pode ser 13, 12, 11, na pré-adolescência, devido à fase hormonal, essa é uma característica própria, né, dessa faixa etária, que é realmente a poluição noturna. A primeira parte da pergunta, qual foi mesmo que você fez? Nessa pergunta aí? O que é o orgasmo? O que é o orgasmo? Então, isso é uma questão interessante, né? Porque a gente ouve muito falar assim, muitas mulheres não chegaram ao orgasmo, né? Então, é mais voltado para a questão feminina, que seria semelhante para esse menino que a mãe teve ejaculação noturna, né? Que teve um gozo, né? Então, aquele ali é um orgasmo masculino, um momento de prazer, um momento em que ele realmente consegue ter o ápice dessa questão hormonal. E seria, no aspecto feminino, encontrar esse prazer pleno no ato sexual. Que aí, às vezes, não é vivido. Por quê? Porque nesse relacionamento sexual de casal, né, entre duas pessoas, né, é preciso que haja uma compreensão das diferenças em relação a isso masculina da feminina. Então, o masculino tem mais uma coisa mais acelerada, mais apressada, mais afoita, a mulher é lenta. Então, muitas vezes o homem não trabalha para que a mulher chegue a esse ponto, né? E aí ela acaba não conseguindo alcançar esse estado de prazer supremo, pleno, né? Seria pleno, né? Bem elevado, do que seria realmente todo aquele acúmulo de energia libidinal, no momento em que a pessoa consegue despejar tudo aquilo de uma forma prazerosa ao ponto de se sentir aliviado. Então, seria muito questão feminina esse momento. E aí depende muito dessa compreensão do casal, das diferenças do macho para a fêmea, né? De como que chega, de como não chega, e para que a pessoa possa ter. Então, muitas pessoas passam a vida toda tendo coito, ato sexual, sem ter orgasmo, sem ter esse prazer. É possível uma pessoa virgem não sangrar na primeira relação? Sim, claro que é. Essa questão do sangue, né? Isso é muitas histórias antigas, né? Que desfazia esse casamento porque não sangrou. Claro que é possível não sangrar, nem sempre sangra, né? Então não é um sinônimo de que a pessoa não era mais virgem, né? Ou de que era virgem. Isso depende muito da questão de cada pessoa, né? De como que rompem esse ímã, né? De cada menina, de cada mulher, enfim. Mas é possível não sangrar sim. Não leve isso, né, como no caso de alguém que namora, noiva, né, para casar virgem, se chegar na lua de mel não houver esse sangue, não leve isso como uma infidelidade do parceiro, porque já aconteceu muitas questões aí da história, né, de casamento desfeito, até de morte, porque se interpretava isso como um ato de infidelidade, mas não precisa ser assim, não. A masturbação vicia, eu posso me masturbar? Então, pergunta interessante. A masturbação, ela seria, tecnicamente falando, uma das saídas para essa questão hormonal quando a pessoa não tem um parceiro. Vamos usar uma linguagem aqui, né, bíblica, ela não é casada. Então, além da poluição noturna, a masturbação seria um caminho, né, para que essa energia de libido pudesse sair. Seria. E né, é muito usado isso, principalmente no mundo masculino e também no feminino menos. Mas a questão é que existem algumas implicações em relação a isso, né? Primeiro, que pode desenvolver uma sexualidade que dispensa o parceiro, a parceira ou parceiro. Né? Uma sexualidade isolada. A pessoa aprende a dar prazer a ela mesma e aí
quando ela for adulta, ou quando ela vai evitar um relacionamento com uma outra pessoa porque ela tem uma sexualidade isolada, né? A segunda coisa é que ela pode desenvolver uma ejaculação precoce. E aí isso, para uma pessoa que vai ter um relacionamento afetivo, né, de casamento, seria muito ruim para esse casal. A outra questão é que ele vai precisar de uma imagem para se masturbar. E aí ele pode cair nesse ciclo da pornografia, né? Então, é extremamente maléfico a nível de desenvolvimento da sexualidade a prática da masturbação. Ela acaba trazendo ejaculação precoce, desenvolvendo uma sexualidade isolada e levando o indivíduo a ter um estímulo de alguma forma. Então, nesse sentido, sim, fora do mundo da igreja, fora do mundo cristão, muitos profissionais recomendam a masturbação, tanto nesse momento de pandemia, porque a pessoa que não tem um parceiro fixo, né, não pode se envolver com ninguém, quanto para jovens e adolescentes, no sentido de vazar energia. Mas isso, para a gente, não é possível, porque não se deve orientar, claro, né, porque você estaria resolvendo uma questão a priori, mas trazendo seria como tomar um tarja preta, né, sem ter uma doença estrutural. Você vai resolver uma questão, mas vai criar uma série de elementos negativos para a sua sexualidade futura. O tamanho do pênis importa numa relação sexual? E ele cresce mais se utilizar sempre? Qual é o final da pergunta? Se ele cresce mais se for utilizado sempre. O tamanho não importa, porque onde que a mulher tem o prazer no clitóris, ele é externo, praticamente externo, não é interno. Então, não é profundidade, né? Exatamente o contrário. Então, não é uma coisa que importe no sentido de prazer. Pode importar se a pessoa tiver uma preferência por esse aspecto, né? E com isso ela bloqueia o teu prazer, enfim. Mas em relação à sexualidade, ao coito, ao prazer, ao orgasmo, não, porque o clitóris não é algo muito interno, né? Algo e o desenvolvimento do pênis faz parte do desenvolvimento do corpo humano, né? Você vai se desenvolver, vai se tornar adulto e aí você para de se desenvolver, a não ser que se faça algum mecanismo, né, químico, externo, mas não, você vai ter o desenvolvimento dos seus órgãos, do seu corpo, até você se tornar adulto. Se tornou adulto, isso para, né? Você para de crescer em todos os sentidos. É normal acordar ereto logo de manhã? Sim, é normal, por uma questão até da questão da urina, né? Então, muitas pessoas que estão com a bexiga cheia acabam acordando assim, em virtude disso. Tem também a questão de alguns sonhos, né, que a pessoa pode ter ao estar dormindo, no estado de inconsciência, e acordar assim. Mas é muito comum, né? Não é assim comum que eu falo de pejorativo. Acontece muito com os homens, muito mais devido à questão da urina, da bexiga, né, que fica muito cheia, e a pessoa acorda dessa forma. Mas é muito normal, sim. Pastor, a última pergunta, ela é muito pessoal, por isso que eu deixei ela para o fim, porque a pessoa ainda não descobriu a sua sexualidade, então ela tem uma série de dúvidas e está sofrendo alguns preconceitos em relação a isso. E a pergunta é a seguinte: ainda não descobri minha sexualidade, tenho um desejo pelo sexo oposto, o que fazer? Sendo cristã, devo procurar ajuda? Como fazer isso sem que ninguém descubra? O que acontece? A gente pode dizer que uma pessoa que ainda não tem essa descoberta, que ela ainda não é nem hétero e nem homem, ela tem um conflito na sexualidade. Então, é muito prematuro você pegar uma pessoa que não tem definido, mesmo que ela tenha trejeitos, no caso se ela for um menino, trejeito feminino, ou ao contrário, de que ela já tem uma sexualidade definida na hora de se comportar, hétero ou homo, né? Então, assim, o conflito existe com muitas pessoas. Isso tem muito a ver com a questão do ambiente familiar, por isso que seria ideal o tratamento, né, com um psicanalista, um psicólogo que fosse
é um profissional da área, porque é um tipo de tratamento que não tem juízo de valor, a pessoa não tem relação com aquela pessoa e vai tratar a questão realmente na causa, ou tentar encontrar as causas, né, que fizeram com que haja esse conflito. Então, é possível esse tratamento dentro da igreja. É possível você encontrar pessoas que possam, né, manter-se, né, eticamente, aí no sentido de privacidade disso e tentar ajudar, mas é um pouco mais complicado. Agora, veja bem, existem muitas pessoas, né, que são homossexuais e são crentes, mas elas não praticam, então elas têm um desejo, de repente, né, por um sexo, por uma sexualidade homo, como a gente tem desejo de roubar, de mentir, de matar alguém, não pratica. Então, eu, né, conheço, já atendi pessoas assim, que elas gostam, olham, né, do homônio, mas elas, por terem uma confissão de fé que não admite isso, elas acabam não se comportando dessa forma e pedem a Deus, às vezes conseguem resolver isso, enfim. Mas é um conflito, sim, e esse conflito existe por causa da fé. Se não tem a fé, você vai naquilo que, né, que você identifica, mas se tem a fé, você percebe que tem um conflito, que não combina, mas você tem um desejo, né, por algo que não é algo que você tem como certo, mas você tem, então é um conflito, eu faço ou não faço, né? E enquanto esse conflito rola, essa pessoa sofre, pode somatizar, pode desenvolver um câncer, pode ter um infarto, uma série de questões, porque não é tão simples assim. Lidar com isso enquanto indivíduo, né, enquanto eu, lidar com isso de forma social, lidar com isso de forma, né, eclesiológica, então é algo que realmente é muito, muito difícil de lidar. Mas eu sugiro, porque, como eu disse, essa sexualidade, esse conflito, ele foi formado na vivência dessa pessoa. Então, encontrar, por isso que a psicanálise trabalha com a investigação. Então, na psicanálise, a pessoa fala assim, eu não gosto de giló, ela é uma pessoa adulta. Então, para o psicanalista, aquele comportamento ali não é um problema. No sentido de que o psicanalista vai tentar encontrar as causas daquele comportamento. Ou seja, o que aconteceu na história daquele indivíduo que formou aquele comportamento. Encontrando essa causa, ressignificar isso. Então, esse tipo de conflito, ele tem uma relação com a história dessa pessoa, com os seus pais, né, com os familiares, ou seja, em algum momento da sua história, fatos ocorreram que criaram essa distorção. Então, tem como tratar isso, sim, em consultório, e se a pessoa tiver, né, um pastor que saiba lidar com isso, que tem uma visão de mundo, né, de cuidado da pessoa, de preservar a pessoa, né, e é possível, sim, resolver esse conflito, sim. E também a gente também encontra pessoas que nunca resolveram, mas que são crentes e, né, se privam, né, de uma questão que eles têm como que é realmente distorcida. Então, são as crises, né, da nossa existência, e nesse caso, muitos desses comportamentos de sexualidade distorcida, o indivíduo é vítima de um abuso, de uma rejeição, de um pai ausente, de uma mãe ausente, de uma mãe muito presente, que acabam formando um conflito de sexualidade. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aprendendo e de ter feito as perguntas através dos jovens. Espero ter esclarecido, né, que nós tenhamos esclarecido eles, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui essa noite com o senhor, e que espero em Deus que todos tenham recebido e alcançado as respostas desejadas. Que o senhor seja bastante abençoado por Deus, e desejo uma boa noite para todos. Tá, muito obrigado, eu que agradeço. Certeza. Meus irmãos, estamos encerrando aí a nossa live mais uma vez. Foi uma bênção essa live, né? Muito sábio o nosso amigo aí, Pastor Noel, trouxe luz, né, para nós nessa noite, através da sua instrumentalidade. Agradeço também a nossa querida irmã Elizabeth, nossa líder dos jovens, aí da nossa igreja,
que ela possa continuar sendo uma bênção para as nossas vidas e que possamos crescer juntos no conhecimento do nosso Deus. Amém? Então, eu quero, nesse momento, dizer para vocês que o pastor Noel é um grande professor também, né? Meu professorzão, né? Sempre falo isso para ele, sempre me ensina quando eu preciso aí tirar minhas dúvidas, procuro ele. É a primeira pessoa que eu procuro e ele sempre está disponível para nos ajudar. Inclusive, ele está aí sendo agora um instrumento de Deus, nos ajudando bastante para a organização da nossa igreja e também para a consagração e ordenação do ministério pastoral com relação à minha pessoa. Então, esse homem de Deus é um homem muito abençoado, casado com uma esposa abençoada, que é pastora também, né? Que a sua casa possa receber sempre da provisão de Deus, da paz do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? E eu quero dizer para você, pai, você mãe que está me assistindo nessa noite, você deve sim procurar o seu filho para conversar com ele sobre sexualidade, sobre todos esses assuntos. Você deve sim procurar o seu filho. Ah, mas o meu filho é muito uma criança ainda e tal. Irmãos, isso não existe mais. Uma criança, ela tem um conhecimento tremendo hoje, muito extenso. Uma criança, comparada com um soldado romano de antigamente, ela tem mais conhecimento do que o soldado romano do passado. Então, assim, a criança tem acesso à internet, ela tem acesso à televisão, ela tem acesso aos filmes. Então, a gente precisa rapidamente se atualizar e orientar os nossos filhos, tá certo? Então, não tem problema nenhum você conversar com seu filho sobre sexualidade. Tire as dúvidas dele no que for necessário, porque você é a melhor pessoa para fazer isso. Não deixe que ele procure outras pessoas de fora para fazer isso. Ele deve procurar os seus pais para poder tirar essas dúvidas. Então, não tenha vergonha de conversar com seu filho sobre isso. Não tenha vergonha de fazer perguntas para ele e ouvir as perguntas que ele vai te fazer e responder elas, tá certo? Isso é para que nós possamos criar uma sociedade mais entendida sobre esses assuntos que nós tratamos aqui, como o nosso querido pastor Noel trouxe aqui. Pode falar, pastor. Felipe, não dá mais para dizer para os nossos filhos que eles vieram da cegonha, né? Então, tem que entender o seguinte, tem que ser verdadeiro, acredito que tem uma linguagem que você vai apontar para cada faixa etária, mas não dá mais para contar a história da carochinha. Porque não existe espaço vazio. Se você não faz, se você não ocupa, alguém vai fazer. Você está muito certo, parabéns. Isso aí mesmo, pastor. Porque às vezes o pai e a mãe fica retraído, né, com vergonha, né, de conversar sobre esses assuntos com o filho, e o filho vai procurar outra pessoa para, né, responder as perguntas dele, e às vezes essa pessoa não é uma pessoa muito capacitada, não é uma pessoa muito entendida, né, com relação a tudo isso, e acaba até ensinando coisas indevidas para aquela criança, para aquele adolescente, pré-adolescente. Então, isso a gente deve fazer como pai e mãe, sim, conversar com os nossos filhos. Nós não podemos mais ficar atrasados, nós devemos nos atualizar. A nossa sociedade precisa entender claramente a necessidade de tudo isso, tá certo? Então, eu quero, nesse momento, convidar aqui o nosso irmão Alexandre Oliveira para estar encerrando com um cântico e depois estarei voltando com a palavra para fazer o encerramento com uma oração e agradecendo imensamente o nosso querido amigo, pastor Noel Jorge, que eu conheci aqui na cidade de Resende, através do pastor Luciano Conzeidei, né? O pastor Luciano Conzeidei me apresentou esse homem aí, ilustre, né? Um homem muito sábio, que Deus tem usado poderosamente aí no Brasil, para a glória de Deus. Vamos lá, Alexandre, Amém. vamos louvar a Deus. A palavra está com o Alexandre nesse momento. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida e independente de qualquer coisa que você esteja passando, saiba que o nosso Deus te ama. É um Deus amoroso, um Deus de paz, um Deus de alegria.
Sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo frágil, mesmo sem merecer, Deus me ama. Deus te ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus nos ama tanto que entregou seu filho para morrer em nosso lugar. Deus nos ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus nos ama, seu amor é tão grande e incondicional. Ele está sempre de braços abertos para mim e para você, para nos receber como filhos amados. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo frágil, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para morrer em seu lugar e em meu lugar. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Tamanha
em sua grandeza. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí, Alexandre. Obrigado, Elizabeth. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Que você possa, nesse momento, compartilhar essa live com outras pessoas aí no seu Facebook. E também se inscrever no nosso canal lá da Igreja Batista Central em Porto Real, ali no YouTube, e que você possa curtir a nossa página aí no Facebook, a página da nossa igreja, Igreja Batista Central em Porto Real. Nós precisamos aí da sua participação aí na página da igreja e também lá no canal da nossa igreja no YouTube. Eu quero agradecer imensamente ao pastor Noel Jorge, mais uma vez, a sua esposa, e pela oportunidade de ouvir ele aqui através do Facebook, e nos trouxe grandes ensinamentos, grandes aprendizados, e que possamos louvar a Deus pela sua vida. Eu quero deixar aqui mais uma vez um conselho, queria dar mais uma vez um conselho aos pais que possam se tornar amigo dos seus filhos. Se tornem amigo dos seus filhos, que eles vão procurar vocês para tirar as suas dúvidas. Porque nós, pais, somos as melhores pessoas a responder as perguntas dos nossos filhos. Não tem outra pessoa melhor. Não tem psicólogo, não tem psicanalista, não tem psiquiatra, não tem um clínico geral, um pediatra. Melhor para responder as perguntas dos nossos filhos somos nós. Nós, pais, devemos assumir o nosso papel e essa responsabilidade, tá certo? De educar, de aconselhar, de orientar os nossos filhos, tá bom? Então, por favor, seja um amigo dos seus filhos. Isso é a melhor coisa que vocês vão fazer. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista Central em Porto Real, e eu estou aí à disposição também de vocês, jovens e adolescentes, para responder as suas perguntas também. Eu sou pai de 3 filhas, que ainda são consideradas crianças, mas que eu estou aqui à disposição, né, naquilo que for necessário, naquilo que estiver no meu alcance, para ajudar vocês a responder as perguntas de vocês também. Eu tenho certeza de que Deus irá usar a minha vida também para abençoar a vida de vocês. Tá bom? Eu fui líder de jovens por muito tempo, na igreja de onde eu vim, e eu tive a oportunidade de liderar muitos jovens ali naquela igreja. Então, eu tenho uma facilidade e uma linguagem para conversar muito bem com os jovens, adolescentes aí da nossa igreja e também da cidade de Porto Real. Então, estou à disposição para servir a Jesus também dessa maneira. Hoje eu estou ali em 3 colégios estaduais, na verdade, um colégio municipal e 2 estaduais, ali em Porto Real, servindo a Jesus, aconselhando adolescentes e jovens ali naquele colégio, em diversas esferas, em diversas áreas. E Deus tem me usado poderosamente. E não vai ser assim, não vai ser diferente na nossa igreja. Deus há de me usar também com jovens e adolescentes ali na igreja, assim como também tem usado a nossa querida irmã Elizabeth, que tem feito um trabalho excelente, maravilhoso, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens da nossa igreja. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Fique na paz. Forte abraço. Tamo juntasso sempre. O Espírito Santo de Deus. Aguardo a sua visita lá na Igreja Batista Central em Porto Real, às 19 horas nesse domingo. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor conosco. O Ministério de Louvor já está aí, ansioso para estar conosco lá na igreja, ministrando, louvando a Deus em nome de Jesus, tá certo? Eu quero abençoar a sua vida. Eu gostaria que você estendesse suas mãos nessa hora e nós vamos
orar a Deus e nós vamos abençoar a sua vida no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua infinita bondade, misericórdia, graça, te agradecer pelo privilégio de ter aqui conosco o pastor Noel, a sua esposa, seus filhos, que o Senhor continue a abençoar a sua casa, que o Senhor continue a abençoar a vida do teu servo, ó Deus, o ministério que o Senhor confiou a ele, ali na cidade de Itaboraí, que o Senhor possa continuar também abençoando poderosamente a vida da nossa querida líder do Ministério de Jovens e Adolescentes, Elizabeth, que ela possa continuar sendo instrumento em tuas mãos, no nome precioso de Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora, redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês hoje reunidos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, povo de Deus. Forte abraço. Domingo, 19 horas, na Igreja Batista Central, em Porto Real, que fica na Avenida Dom Pedro II, número 1894, bairro Jardim Real, perto do Horto Municipal de Porto Real. Forte abraço, gente. Estou aí à disposição para servir a vocês no que for necessário. Qualquer coisa, é só entrar em contato no meu WhatsApp 024 99959 0188. 024 99959 0188. E também está aí o WhatsApp da nossa querida irmã Ciseli, secretária da nossa igreja, primeira secretária, para você dar o seu nome, para você ir no domingo cultuar o Senhor ali conosco, porque nós ainda estamos em uma pandemia e teremos um número reduzido de pessoas na igreja, no templo. Então, dê o seu nome para você participar do culto conosco. Se porventura você for do grupo de risco, fique na sua casa e assista o culto pelas mídias sociais, pelo Facebook ou pelo YouTube, tá bom? Não saia de casa, por favor. Lave sempre as suas mãos, use máscara, tá certo? Evite ambientes de aglomeração e evite sair de casa. Só saia de casa se for necessário. Permaneça em casa o máximo que você puder, tá bom? O vírus está aí, tem levado muitas pessoas. Inclusive, levou uma pessoa de 42 anos que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, e ela que era uma das coordenadoras aqui do Olavo Bilac, e eu fiquei muito triste com a situação, com a notícia. Então, por favor, fique na sua casa, tenha cuidado, evite sair de casa, evite ambiente que há aglomeração e vamos continuar firmes e constantes na obra que o Senhor nos confiou, avançando em rumo ao alvo, que é Jesus Cristo, e Deus está conosco nessa batalha, nós vamos vencer, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, no nome de Jesus Cristo. Fique na paz, forte abraço, gente. Estamos assim encerrando. Deus abençoe a todos vocês.